O quinto artigo do Credo ensina um dos momentos mais profundos do mistério da redenção. Desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Esse artigo resume dois acontecimentos fundamentais da obra salvífica de Cristo: sua descida ao reino dos mortos após a morte na cruz e sua ressurreição gloriosa no terceiro dia. Para compreendê-lo corretamente, é necessário primeiro recordar um ponto essencial da cristologia. Jesus Cristo não é uma pessoa humana, mas uma pessoa divina. Em Cristo existe apenas uma pessoa, que é a pessoa do Verbo eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Essa pessoa assumiu uma natureza humana verdadeira, composta de corpo e alma. Por isso, segundo a doutrina clássica definida pela Igreja e explicada por Santo Tomás de Aquino, em Cristo há duas naturezas, divina e humana, unidas numa única pessoa divina. Essa união é chamada união hipostática. Quando Cristo morreu na cruz, ocorreu aquilo que caracteriza a morte humana: a separação entre o corpo e a alma. Contudo, algo absolutamente único aconteceu nesse caso. A divindade não se separou nem do corpo nem da alma de Cristo. A pessoa divina do Verbo permaneceu unida ao corpo que foi depositado no sepulcro e permaneceu também unida à alma que desceu ao reino dos mortos. Por isso, a teologia afirma que mesmo no sepulcro, o corpo de Cristo continuava sendo o corpo do Filho de Deus, e a alma que desceu aos infernos era a alma de Deus encarnado. Santo Tomás explica com clareza: a união hipostática não foi dissolvida pela morte, porque a união não se dá entre corpo e alma apenas, mas entre cada uma dessas realidades e a pessoa divina do Verbo. Depois de morrer, a alma de Cristo desceu ao que o credo chama de infernos. Essa palavra, porém, precisa ser compreendida no sentido teológico antigo. O termo latino inferi significa simplesmente as regiões inferiores ou o reino dos mortos, e não apenas o inferno dos condenados. O Catecismo de Trento explica que o termo inclui diferentes estados das almas após a morte. Tradicionalmente, distinguem-se três principais: o seio de Abraão, o purgatório e o inferno dos condenados. O seio de Abraão era o estado onde aguardavam os justos que haviam morrido antes da redenção de Cristo. A Sagrada Escritura menciona esse lugar na parábola do rico e de Lázaro, Lucas capítulo 16, onde o pobre Lázaro é levado ao seio de Abraão. Ali estavam os patriarcas e os justos do Antigo Testamento: Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi e todos os profetas que viveram na amizade de Deus antes da vinda de Cristo. Essas almas já estavam salvas, mas ainda não podiam contemplar Deus face a face, pois a redenção ainda não havia sido consumada na história. A salvação deles se dava pelos méritos futuros de Cristo, pois o sacrifício de Cristo é eterno e transcende o tempo. Esse princípio aparece claramente na teologia de Santo Tomás de Aquino, que afirma que a graça de Cristo opera tanto antes quanto depois da paixão. A tradição da Igreja sempre ensinou também que Cristo desceu ao seio de Abraão para libertar os justos que aguardavam a redenção. Esse acontecimento é chamado na tradição cristã de libertação dos patriarcas, ou Harrowing of Hell. Muitos padres da Igreja falaram desse momento com grande beleza. Santo Irineu de Lyon afirma que Cristo desceu às regiões inferiores da terra para anunciar a libertação aos que ali estavam, a diversos hereses. Santo Agostinho também ensina que Cristo libertou aqueles que aguardavam a salvação na obra Cidade de Deus. A liturgia conserva uma homilia antiga, provavelmente do século IV, proclamada no ofício das leituras do Sábado Santo. Nesse texto impressionante, Cristo entra no reino dos mortos e chama Adão: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará.
Em seguida, toma Adão pela mão e diz: Eu sou teu Deus, que por ti me tornei teu filho. Essa cena simboliza a restauração da humanidade inteira. Além do seio de Abraão, a tradição teológica também ensina que Cristo manifestou sua presença no purgatório. O purgatório é o estado das almas que morreram na graça de Deus, mas ainda precisam de purificação antes de entrar na visão beatífica. Essas almas já estão salvas, pois pertencem definitivamente a Deus. Seu sofrimento não é o desespero dos condenados, mas a saudade ardente de Deus e o desejo intenso de vê-lo face a face. Santo Tomás ensina que o purgatório purifica a alma das imperfeições restantes. A presença de Cristo no reino dos mortos trouxe grande consolação a essas almas, e segundo a tradição espiritual, algumas delas foram libertadas naquele momento. Cristo também manifestou sua vitória no inferno dos condenados, não para salvar os condenados, mas para proclamar sua vitória sobre o pecado, a morte e o demônio. Santo Tomás de Aquino explica que Cristo desceu ao inferno como vencedor, não como prisioneiro. Sua presença manifestou aos demônios que o poder deles havia sido derrotado. Assim se cumpre a profecia de Oséias: Ó morte, eu serei a tua morte. Ó inferno, eu serei a tua ruína. Depois da redenção de Cristo, o seio de Abraão deixou de existir. Hoje as almas vão diretamente para o céu, para o purgatório ou para o inferno. O estado de espera dos patriarcas não é mais necessário, porque Cristo abriu definitivamente as portas do céu. O credo continua dizendo: ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. A ressurreição de Cristo é o acontecimento central da fé cristã. São Paulo afirma de modo contundente: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A ressurreição aconteceu no terceiro dia segundo a contagem judaica do tempo, que considerava qualquer parte de um dia como um dia completo. Assim, contam-se 3 dias, a tarde de sexta-feira, o sábado e o domingo. Santo Tomás de Aquino explica por que Cristo ressuscitou no terceiro dia. Primeiro, para mostrar que sua morte foi verdadeira. Se tivesse ressuscitado imediatamente, poderia parecer que não morreu realmente. Segundo, para que seu corpo não sofresse corrupção, cumprindo o Salmo 16. Não permitirás que teu santo veja a corrupção. E terceiro, porque o terceiro dia possui profundo simbolismo bíblico. Muitas intervenções de Deus na Escritura ocorrem no terceiro dia. O próprio Cristo comparou sua ressurreição ao sinal de Jonas. A ressurreição de Cristo é diferente das outras ressurreições narradas na Escritura, como a de Lázaro ou a do filho da viúva de Naim. Essas pessoas voltaram à vida mortal e morreram novamente. Cristo, porém, ressuscitou com corpo glorioso. Esse corpo possui qualidades que a teologia chama de dotes do corpo glorioso. São Tomás descreve 4: claridade, agilidade, sutileza e impassibilidade. A claridade significa que o corpo glorioso irradia a glória divina. A agilidade significa perfeita submissão do corpo à alma, permitindo mover-se com rapidez perfeita. A sutileza permite que o corpo ultrapasse impedimentos materiais, como quando Cristo entrou no cenáculo com as portas fechadas. A impassibilidade significa que o corpo glorioso não pode mais sofrer dor, doença ou morte. A ressurreição também tem profundo significado cósmico. Muitos padres da Igreja viram nela o início de uma nova criação. Santo Agostinho explica que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, porque esse dia simboliza o início de uma nova criação. Sermões sobre o Evangelho de João. Assim como o mundo foi criado no primeiro dia, a ressurreição inaugura a criação renovada. Por isso, o domingo se tornou o dia do Senhor, substituindo o sábado como centro da vida cristã. São Justino Marte, no século II, já explicava que os cristãos se reuniam no domingo porque foi nesse dia que Cristo ressuscitou.
Primeira apologia. O domingo é, portanto, ao mesmo tempo o primeiro dia da nova criação e o oitavo dia simbólico que ultrapassa o tempo antigo. A ressurreição de Cristo também tem causas e frutos espirituais. Entre suas causas, a tradição destaca 4: justiça, fé, esperança e perfeição da redenção. A justiça manifesta que Deus exalta o justo que morreu injustamente. A fé é fortalecida pela ressurreição, pois ela confirma a verdade da missão de Cristo. A esperança nasce da promessa de que também nós ressuscitaremos. E a redenção se aperfeiçoa, pois pela morte Cristo nos libertou do pecado e pela ressurreição nos comunica a vida nova. Entre os frutos da ressurreição destacam-se 4. Primeiro, a vitória completa sobre o pecado, a morte e o demônio. Segundo, Cristo torna-se a causa exemplar da nossa ressurreição futura. Terceiro, a ressurreição inspira uma nova pureza. São Paulo escreve: assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós devemos caminhar numa vida nova. E quarto, da ressurreição brotam as graças que nos santificam. Toda graça vem da Santíssima Trindade, passa por Cristo, é comunicada pela Igreja e chega ao homem sobretudo pelos sacramentos. Esse é o esquema clássico da economia da salvação. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. A Igreja é o corpo de Cristo na história. E os sacramentos são os canais pelos quais a graça alcança as almas. Assim, toda graça ou vem pelos sacramentos ou conduz a eles. Dessa forma, o 5º artigo do Credo resume o núcleo da vitória de Cristo. Ele morreu verdadeiramente, desceu ao reino dos mortos para libertar os justos e manifestar sua vitória sobre o demônio, e ressuscitou gloriosamente, inaugurando a nova criação. Por sua ressurreição, a morte foi vencida, o céu foi aberto e a humanidade recebeu a promessa da vida eterna. Como canta a liturgia pascal: ó morte, onde está a tua vitória?